Olá, meus irmãos, estamos aqui no domingo de Páscoa para louvor e glória do nome do Senhor, ainda que impedidos de estarmos reunidos no culto público de adoração ao Senhor, no salão de culto da nossa igreja, mas nós não estamos impedidos de cultuar ao Senhor através da internet, aquilo que é denominado como culto online. E então, hoje nós vamos trabalhar de uma forma muito interessante. Nós também teremos os cânticos e vamos louvar e adorar ao Senhor Deus, e depois eu vou retomar a palavra para trazer uma meditação sobre a ressurreição do nosso Senhor. Então agora os irmãos ficarão com os cânticos espirituais e logo depois eu retornarei com uma porção da palavra do Senhor sendo meditada, explanada para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Irmãos, nós estamos aqui para juntos louvarmos o nosso Deus. Um momento muito diferente, mas um momento muito especial. Nesse domingo de Páscoa, para a gente relembrar que o Senhor Jesus ele está presente. Ele está junto conosco. Ele é o Deus que vem para nos salvar. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E vamos juntos como igreja, cada um na sua casa, louvarmos o nosso Deus. Deus, Senhor Jesus, que agora reina nos céus de uma maneira gloriosa,
de uma maneira poderosa. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, e nós vamos glorificá-lo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele está fazendo, intercedendo por nós à destra de Deus Pai. Que a igreja dele possa estar preparada, a noiva do Senhor esteja preparada para recebê-lo quando assim for da vontade do nosso Deus. Salvação, que a ti me renderei.
Muito bem, cânticos espirituais que louvam e glorificam o nome santo do Senhor. Como é bom poder cultuar a Deus mesmo na nossa residência, mesmo no aconchego do nosso lar. Como é bom poder ver alguns irmãos, mesmo que seja pela tela. A saudade é grande daqueles que fazem parte da família da fé, mas que por causa da pandemia do coronavírus, essa pandemia fez com que nós nos afastássemos temporariamente. Isso nos mostra como é bom estarmos juntos como família da fé, e a falta é muito grande. Acabou que o coronavírus também veio no contexto da Páscoa. E assim eu gostaria de trazer uma meditação da palavra do Senhor no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28. Nós vamos ler alguns versículos e gostaríamos de explanar os mesmos de acordo com a interpretação adequada da palavra do Senhor. Diz assim, capítulo 28 do Evangelho de Mateus, e a partir do versículo 1, e indo até o versículo de número 10, diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que veio Jesus ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Eterno Deus e gracioso Pai, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Sabemos que esse tempo que temos experimentado, o isolamento social, é um tempo que temos de refletir sobre a vida, sobre o governo do Senhor, sobre a vitória do Senhor sobre a morte, e cremos que esse tempo há de passar e que o Senhor há de se valer deste momento para um crescimento espiritual do teu povo. Portanto, Senhor Deus, que o Senhor tome as nossas vidas e que a reflexão a partir da tua palavra possa ser uma reflexão que glorifique o nome santo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor seja engrandecido através da meditação da tua palavra. Assim nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, aqui estamos para refletir no texto bíblico ora lido, o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, do versículo 1 ao versículo de número 10. Nós temos aqui a ressurreição do Senhor, como a mesma se deu. O texto começa dizendo, logo no seu início, que foi no primeiro dia da semana. E aqui eu já gostaria de trazer uma aplicação própria para esse tempo que estamos vivendo. Você está provavelmente assistindo este vídeo no domingo, porque como nós estamos restritos em nossos lares, não saindo em um isolamento social, então assim você está cultuando ao Senhor no domingo, no dia em que o Senhor ressuscitou. A Páscoa, ela é uma festa judaica, e quando o Senhor ressuscita na semana da Páscoa, ele está
trazendo à nossa mente, ao nosso coração, essa mudança de tempo para a nova aliança, quando Ele é o divisor de águas, quando Ele é a ressurreição para essa nova vida junto ao Senhor Deus, dentro dessa perspectiva de ser as primícias ou o primeiro. E é por isso que domingo, que significa dia do Senhor, ou Domini no latim, dia do Senhor, então é quando nós nos voltamos para o Senhor Deus, adorando ao Senhor Deus pela ressurreição de Cristo Jesus, o seu Filho. Então, o texto é claro quanto a isso. O dia em que o Senhor ressuscitou, o primeiro dia da semana, e quando nós observamos os cristãos ali na era primitiva, na era cristã primitiva, nós encontramos eles se reunindo. Atos dos Apóstolos nos mostra isso, Paulo fala isso, quando os cristãos se reunissem no primeiro dia da semana. Então a reunião dos cristãos passou a ser no primeiro dia da semana, o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. Então, uma aplicação própria para esse tempo que estamos vivendo é que o culto ao Senhor é no dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E como se deu a ressurreição do Senhor? As mulheres estavam levando bálsamos, aromas para embalsamar o corpo do Senhor Jesus. No meio do caminho, o Evangelho de Marcos nos diz que elas estavam até conversando como elas fariam isso, porque elas não poderiam trazer nada para o Senhor, porque uma pedra estava colocada no local. Elas foram preparadas, mas no meio do caminho elas estavam conversando sobre como iriam ter contato com o corpo do Senhor, porque o sepulcro tinha uma pedra que fazia com que as pessoas não tivessem acesso ao corpo do Senhor Jesus. Então, isso mostra uma ação sobrenatural e poderosa do Senhor. E o Evangelho de Mateus diz que um grande terremoto se fez presente, a pedra rolou e um anjo sentou sobre a pedra. Um poder sobrenatural e miraculoso, grandioso, magnífico e portentoso foi o poder da ressurreição do Senhor Jesus. E aqui vem mais uma aplicação fantástica e gloriosa que Paulo mesmo faz menção no capítulo 15, na sua primeira epístola à igreja de Corinto, quando ele disse que a ressurreição do Senhor Jesus é a garantia da nossa ressurreição, e que o Senhor foi o primeiro a ressuscitar e que nós ressuscitaremos também iguais a Ele. Que mensagem gloriosa e fantástica! Todos nós que amamos ao Senhor, todos nós que servimos ao Senhor, haveremos de morrer caso o Senhor não volte até lá, porque muitos já morreram. E se o Senhor não voltar em um breve espaço de tempo, um curto espaço de tempo, é certo que morreremos, mas também é certo que ressuscitaremos. E por que ressuscitaremos? Porque Ele ressurgiu. A vitória do Cordeiro é a vitória sobre a morte. E então, depois de ressurreto, depois de ressuscitar, o Senhor Jesus se encontra com aquelas mulheres. O anjo mesmo diz: venham, olhem o local onde Ele estava. Ele não está mais aqui. Ide, anunciai aos discípulos. Que mensagem fantástica, que mensagem gloriosa é esta mensagem. É esta mensagem que nós temos que propalar, é esta mensagem que nós temos que anunciar. Cristo ressuscitou. Essa é a mensagem que deveria ser disseminada por todo o Império Romano. Os cristãos primitivos entenderam isto, e é por isso que o Evangelho é vitorioso, porque Cristo venceu a morte, e essa mensagem tem cativado os corações daqueles que foram salvos pelo próprio Deus, porque essa é a mensagem de salvação, é essa mensagem de esperança que todos nós almejamos, a mensagem de vida eterna. E então o anjo disse que elas deveriam ver o corpo do Senhor que não estava ali, ou melhor, não ver o corpo do Senhor porque não estava ali, e então Ele havia ressuscitado como havia dito. E elas deveriam, portanto, anunciar aos discípulos, e os discípulos iriam anunciar a outras pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando elas estão indo pelo caminho, o Senhor aparece para elas e reafirma
que Ele ressuscitou. Elas adoram ao Senhor, se prostram diante do Senhor, e a mesma mensagem, outrora falada pelo anjo, agora é confirmada pelo Senhor: ide anunciai. E quando nós olhamos para esse contexto de que elas deveriam ir e anunciar para os discípulos que o Senhor havia ressuscitado e que lá na Galileia o Senhor haveria de se encontrar com eles, então ali ao Senhor, ao aparecer para os discípulos, há a reafirmação da mensagem: ide e pregai o Evangelho. A mensagem de salvação precisa ser cada vez mais difundida. E quando nós entendemos que o Evangelho é a boa notícia, o Evangelho é a notícia da vitória de Cristo sobre a morte, nós entendemos o verdadeiro significado da vida. Porque a vida seria miserável e paupérrima caso alguém vivesse 10, 15, 20, 30, 40, quiçá 80, até 100 anos, mas a sua vida chegasse ao fim. Oh, que grande tristeza seria esta vida vivida aqui na terra, vislumbrando coisas magníficas, mas ainda assim um desprezo total, que a morte poria fim à própria existência da pessoa. Nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, alguém que comesse, bebesse e vivesse assim seria o mais miserável de todos os homens. Mas, como tem uma esperança na mensagem de salvação, no Cristo das Escrituras, então nós podemos ter o deleite do nosso próprio coração naquele que venceu a morte. E o interessante é que o Evangelho de Mateus termina com as seguintes palavras: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a mensagem da ressurreição. Ele foi assunto aos céus, ele subiu e está assentado à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas mesmo assunto, mesmo diante de Deus, fisicamente, Ele, como sendo o próprio Deus, está conosco. Ele contempla cada um dos seus. Cristo Jesus está conosco e Ele mesmo enviou o Consolador para estar conosco, o Espírito Santo. E é por isso que nós podemos nos alegrar. E é por isso que nós podemos anunciar: Ele vive, Ele ressurgiu. A sepultura não pôde detê-lo e ninguém poderia vencê-lo, porque Ele é o grande vencedor, o Deus de toda glória, o Senhor da existência, o Deus da salvação. Ah, meus amados irmãos, que mensagem magnífica, que mensagem gloriosa, a mensagem da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um período de pandemia, nós estamos vivendo um período de tristeza, por causa de uma doença que tem assolado muitas vidas. Mas nós devemos, nessa perspectiva tenebrosa a qual estamos passando, nós precisamos olhar para além das nuvens e enxergar o sol da justiça que raia, que venceu e que ressurgiu, porque esse é o Cristo, o Deus das Escrituras, e nós podemos temer a esse Deus, nos render diante dele e confessá-lo como o único e suficiente Senhor. Os verdadeiros cristãos só podem temer ao Senhor Deus, só podem servir a esse Deus, porque não há ninguém que se compare a Ele, grandioso e magnífico. Quando pensamos sobre a mortalidade desse vírus, que tem alcançado aí 2% da população, ou até um pouquinho mais, nós pensamos que isso tem causado pavor na vida de muitos. Mas se nós pensarmos que o pecado tem destruído muitas vidas, e a letalidade do pecado é de 100%. Todos aqueles que são pecadores estão mortos nos seus delitos e pecados e, portanto, passarão pela condenação eterna, salvo se estes colocarem uma fé consciente no Cristo ressurreto e vencedor das Escrituras. É esse Cristo que nós servimos, o Cristo que nos salva, o Cristo que nos transforma, o Cristo que nós adoramos
cultuamos e enaltecemos. Portanto, gostaria de chamar a sua atenção para a expressão que termina o Evangelho, versículo 20. Nós devemos ensinar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. E ensinar o que o Senhor nos ordenou é a nossa missão. A missão de ir e pregar o Evangelho, ensinando a todas as pessoas o que é o Evangelho. Portanto, que nós venhamos ensinar para os nossos filhos e para todos que estão ao nosso redor que Jesus Cristo venceu e ressuscitou para a glória de Deus Pai. Como forma de refletirmos um pouco mais nessa mensagem, nós vamos ouvir, e você pode cantar aí no aconchego do seu lar, o hino de número 274, Morto e Ressurreto. Verdadeiramente o nosso Cristo ressurgiu, e Ele ressurgiu para a glória de Deus Pai. Logo depois desta canção, nós estamos encerrados e você pode, portanto, louvar ao Senhor Deus aí no aconchego do seu lar com esse hino, com esse cântico. Deus abençoe a todos e na próxima semana estaremos juntos, se assim o Senhor Deus nos permitir, quer seja aqui, e provavelmente vai ser por aqui, quer seja no nosso culto público, mas ainda não temos expectativa de retorno, e então o que eu quero reafirmar é que de uma forma ou de outra nós estaremos cultuando ao Senhor, porque o domingo é dia do Senhor e nós estaremos juntos como igreja do Senhor, louvando e engrandecendo o Deus das Escrituras, o Cristo que ressurgiu. Deus abençoe a todos e até semana que vem. Um abraço.